Olá pessoas, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo eu vou falar sobre ambulatórios trans, ambulatórios para LGBTs e diversidades. Antes de continuar esse vídeo, se você tem um conhecimento superficial sobre o assunto, te convido a assistir até o final, antes de comentar aqui embaixo, ok? Então, vamos fechar esse compromisso. Os ambulatórios para LGBTs e diversidades focado no público trans começa a partir de uma reparação estrutural. Existe uma lei dos direitos humanos que é para garantir o bem-estar e saúde a qualquer indivíduo humano que compõe aquela sociedade. Ou seja, existe uma característica biológica que determina que pessoas trans sigam o gênero que às vezes é o oposto do que elas foi intitulada ali ao nascer. Essa diferença do gênero com a genitália faz algumas consequências. Essas consequências que são ditadas de gênero pela sociedade, Simone de Beauvoir vai dizer que a mulher ela não nasce mulher, ela se torna mulher. Assim como qualquer gênero na sociedade é uma imposição através da visão em geral dessa sociedade que impõe quais características e como cada gênero deve ser. Só que no caso das pessoas trans, essas características não vêm naturalmente, então se cria uma exclusão. É como falar que toda pessoa precisa subir escada e não proporcionar próteses para as pessoas que não conseguem movimentar suas pernas ou não têm esses membros subirem essas escadas. Então esse reparo estrutural da sociedade para atender a demanda que a sociedade está exigindo é uma forma de fazer um bem-estar para aquela população, para aquelas pessoas trans. Esse bem-estar ele surge com alguns projetos que vêm há muito tempo atrás, mas que começaram recentemente na sociedade e tomaram outro rumo quando passou a desassociar transtorno de gênero como sendo real. Na verdade, não existe um transtorno de identidade de gênero, como era colocado antigamente, como transtorno de identidade e gênero era considerado uma doença. Para fazer essa reparação, houve a necessidade de que o SUS precisasse atender essa demanda. E aos poucos, ali nos anos de 2004, foi surgindo as primeiras cirurgias, foi surgindo os primeiros atendimentos. Já no início da segunda década, de 2012, 2010, já começou a surgir alguns ambulatórios específicos para as pessoas trans. Esses ambulatórios surgiram em principais cidades, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Só que essa demanda populacional, ela exige em qualquer cidade. Então, pela lei, a prefeitura daquela cidade precisava deslocar ambulâncias para levar essas pessoas trans até o hospital e retornar. Esse gasto e esse trâmite era tão ruim para a prefeitura, tão ruim quanto para a população. Com o surgimento de mais ambulatórios para essas pessoas trans, elas podem ter um acolhimento mais abrangente, porque começa a entender então que o processo de transição, esse processo de autoaceitação, com a modificação das suas características, com a aceitação dos seus familiares, com a aceitação da sociedade, ele precisava ter um olhar mais amplo para essa demanda. Então esses ambulatórios começaram a surgir primeiramente com endocrinologistas, né, que eram pessoas responsáveis por olhar os exames desses pacientes e acompanhar quais medicamentos esses pacientes estavam tomando, porque antes a gente já tinha um histórico de que pessoas trans tomavam medicamento por conta, e tomam até hoje, e em dosagens que não são adequadas. Então surge mais problema para o sistema de saúde, para o SUS, que é atender pessoas com trombose, com derrame, com vários outros problemas de saúde por conta de uma automedicação incorreta. A campanha então começa a ganhar espaço quando o SUS começa a fornecer mais do que o acompanhamento com o endocrinologista,
além de olhar os seus exames, olhar as suas taxas hormonais, te receitar o medicamento correto, com as dosagens corretas, para você ter essa puberdade, que seria um processo de puberdade induzida por medicamentos, e fazer o bloqueio dos hormônios que seu corpo mesmo produz por conta da sua genitália. Existe então o acompanhamento psicológico, porque durante esse processo de mudança, muitas coisas acontecem na nossa vida. Vai tanto das mudanças das características, quanto as mudanças do nosso grupo social. Então, além da autoaceitação, que já é um processo muito doloroso, é um processo muito complexo para a pessoa se autoaceitar, né? Porque a gente nasce trans e se aceita como uma pessoa trans. Porque quem não é trans, quem é cis, não entende isso, porque não acontece isso com essas pessoas. Biologicamente, seus instintos agem de uma maneira, enquanto a sociedade coloca você num papel de gênero que age de outra maneira. A forma natural de você fazer as coisas começa a entrar em conflito com o que a sociedade espera que você faz. Então essa autoaceitação de saber, opa, não é natural isso que eu estou fazendo, eu estou forçando um comportamento que não é meu natural, para poder ir como a sociedade quer que eu vou. Então, esse processo de autoaceitação, de saber que é mais natural você se comportar de determinada maneira, é mais natural você seguir um fluxo, que você se sente mais confortável, que você se sente bem, e buscar características que você vai se sentir melhor, porque existem as disforias de gênero também, que é por conta de características que vai surgindo no seu corpo, que isso te incomoda extremamente. Imagina você, homem cis, com seios. Às vezes a própria pessoa começa a se sentir mal por conta daquelas características que está surgindo no seu corpo, que não batem com o que você cria como expectativa de mudança, sabe? Essas disforias de gênero, junto com o processo de autoaceitação, exige que tenha um acompanhamento de um profissional que estudou para isso. Por mais que hoje ainda não tenha na grade curricular dessas faculdades, o que aumenta dessa demanda pode proporcionar e deverá proporcionar a alteração na grade curricular dessas formações desses profissionais, essa pessoa ainda consegue lidar com vários casos similares e consegue entender, opa, isso é normal, opa, isso leva um tempo, opa, talvez não é por aí que a gente tem que seguir as nossas atitudes, entende? Não só para ouvir a gente, o psicólogo não está lá só para ouvir. Para a gente falar com a parede, a gente fala com a câmera, mas para a gente ter um feedback ali e ser direcionada a abrir novos olhares, a entender outras perspectivas, isso leva à demanda de um profissional especializado para isso. Daí é o papel do psicólogo dentro desses ambulatórios. Daí entra a questão da sociedade, como que a nossa família está nos aceitando, como os nossos colegas, os nossos amigos estão aceitando esse papel de transição, essa mudança, como que essas pessoas enxergam essa população trans, como que essas pessoas entendem essa demanda dessas características naturais das pessoas trans. Porque existe um senso comum que coloca que travestis, transexuais escolhem se transformar por conta de uma sexualidade. É um pensamento muito, muito equivocado. Nem toda mulher trans é hétero, nem toda mulher trans sente atração por homem e por isso quer virar uma mulher. Não era um ex-gay que virou uma trans. Não é isso. É completamente diferente disso. A sexualidade, ela define por quem você sente atração, e a identidade de gênero define quem você é, a sua identidade, as suas características como um indivíduo separado das outras pessoas. É você e o espelho, entende? Então isso é a identidade de gênero. Essa visão equivocada, ela precisa ser reparada com um outro profissional que também estudou para isso. Daí vem as assistentes sociais, para poder atender a família daquela pessoa, para poder ver as condições
financeiras daquela pessoa, para poder tentar encaminhar ela para uma empresa, para trabalhar, para tentar direcionar ela de um outro olhar, porque a nossa realidade, um papo reto aqui mesmo, a nossa realidade é que a maioria das trans, elas saem da escola porque sofrem bullying na escola dos outros amigos, são impedidas de usar o banheiro, são impedidas de prestar atenção na aula, sabe? São impedidas de fazer muitas coisas, às vezes por conta de problemas familiares, às vezes por conta de condições financeiras e às vezes por conta dos próprios coleguinhas ali que não deixam ela ter paz na escola, um lugar que seria para um lugar que teria que ser confortável e sabe, ser prazeroso de frequentar, que é uma escola, um lugar que você tá ali para aprender coisas, para absorver conhecimento, que vai fazer diferença sim na sua vida. Pelo contrário, que muitas pessoas falam que e o que eu aprendi na escola não serve para nada, não vai resolver. Claro que serve. Tudo que a gente aprende na escola serve para alguma coisa. Às vezes não é diretamente, mas o conhecimento geográfico vai fazer você saber que a Terra não é plana. Um conhecimento histórico vai fazer você saber que a democracia não existe, sabe? Um conhecimento matemático vai fazer você não gastar mais do que você vai ter, entende? Coisas básicas assim que a gente aprende na escola que faz diferença. Até a educação física. Ninguém quer morrer por causa de uma hipertensão, sabe? Então são coisas que estão ali para poder ajudar a gente. Mas se a gente não tem interesse em buscar esse conhecimento da melhor forma e ajudar os professores junto, isso não flui, sabe? Esse sistema não flui e a educação não acontece na sociedade. Mas enfim, esse conjunto ele tá ali para atender as demandas dessa população trans. Não que esse ambulatório não acolha LGBT também, assexuais, acolhe sim, claro. Se você precisa de um apoio com psicólogo, de um apoio com assistente social para ver os seus problemas familiares, vai nesses ambulatórios que eles estão ali para te acolher. E como funciona o processo ali de triagem? E antes de entrar nesse outro ponto, que eu vou falar como que faz para você fazer seu acompanhamento do medicamento até a cirurgia, eu queria convidar você a apoiar o canal. Já passando meu chapéuzinho aqui, tá? Para vocês, existe uma chave Pix que tá aqui na descrição também, para você ajudar com qualquer valor. E lembrando, gente, eu tenho dificuldades de emprego, às vezes eu não tenho estabilidade, então eu passo por muito perrengue mesmo. Assistindo daí do outro lado da câmera, parece que tá tudo certo, que a minha vida flui numa boa, e não é bem assim. Eu dependo do CRAS para me ajudar com cesta de alimentos. Eu dependo do auxílio emergencial para inteirar um pouquinho com a ajuda que a minha mãe dá, que ela é faxineira. Então essas ajudas, elas fazem contribuir com o valor do aluguel, mas ainda tem a faculdade para poder pagar. E se eu não faço os freelancers que eu faço, sábado e domingo, no barzinho, sabe, trabalhando como ajudante de cozinha num serviço que, sinceramente, eu não gosto de fazer, porque eu sou vegana e todo mundo que é vegano sabe o quanto é horrível mexer com carnes, mexer com animais mortos, com cadáveres, com pedaços de bichos que eu identifico como semelhante. Então é como se eu trabalhasse com pessoas mortas sendo fritadas, colocadas dentro do pão para outras pessoas comerem. É horrível. Eu tenho um pesadelo com isso, mas se você quer me ajudar eu consertar meus dentes, ajudar eu ter meu dinheiro para comprar os hormônios que faltam ainda, apoie o canal, por favor. Tá? Com qualquer valor que você puder apoiar, tá aí a chave Pix. Não paga tarifa, não paga nada. Então, se você ajudar com R$2, com 50 centavos, com R$1, com R$5, R$10, já é uma ajuda muito grande, tá? Muito obrigada. Então, vamos continuar com o vídeo. Então, como que faz para você fazer o acompanhamento no ambulatório trans? Primeiro, você vai ter que ir na UBS. A UBS é a Unidade Básica de Saúde. É o lugar que você vai ali perto da sua casa para poder fazer um atendimento, né? Passar com um clínico geral.
Então, quando você chega nessa UBS, você pede para falar com o clínico geral, ver como é que é naquela UBS, como que funciona. Para você falar com o clínico geral, você consegue marcar pelo aplicativo, às vezes tem que ir lá pegar a ficha para fazer o agendamento, às vezes é só ir lá com o agendamento, não precisa de ficha, mas vai na UBS, que é o lugar que tem para você ser direcionada para o ambulatório trans do seu município ou do município mais próximo. Caso tenha um ambulatório trans no seu município, ele já vai estar fazendo agendamento pela Secretaria de Saúde, então você já vai estar agendado com a data e horário para você ser atendida nesse ambulatório no dia que você chegar, e essas pessoas já vão te passar por uma triagem para saber como eles podem te ajudar. Outra coisa que vai acontecer se não tiver na sua cidade. Se não tiver na sua cidade, como esse agendamento ele é feito pela Secretaria de Saúde, essa Secretaria de Saúde vai estar te ligando para poder perguntar se você tem como ir nesse local. E se eles não te ligar, que eu aconselho você procurar a Secretaria de Saúde já para requisitar antes, requisitar uma ambulância para te levar até esse outro município mais próximo para você fazer o acompanhamento. Daí a ambulância te pega na sua casa, te leva até lá, às vezes eles te dão um almoço e proporciona tudo para você ficar ali naquele horário de atendimento e voltar para casa, te dão um atestado, tá? Então é bem tranquilo em relação a se não tiver no seu município também. Em todos os casos, precisa ir na UBS antes. Se você é uma pessoa trans, você vai passar pelo endocrinologista para ele requisitar os exames de sangue para ver como estão os seus níveis hormonais, para saber qual quantidade de medicamento e qual medicamento vai ser melhor no seu caso. Ele vai perguntar algumas coisas, se você tem hipertensão, se você tem quadros de doenças hereditárias na sua família, e através disso ele vai ver qual é o melhor medicamento para você. Alguns municípios fornecem medicamentos, já fazendo uma denúncia, no município que eu tô agora, já tem 4 meses que acabou o medicamento e tá sendo um inferno para comprar esses medicamentos. E a gente está lutando para conseguir chegar o quanto antes, mas levou outra licitação, não fizeram compra, acabou a data que esse contrato tinha feito, e aí nesse meio tempo de acabar a data e fazer outra licitação, ficamos sem hormônio. Então fica a dica aí para quem trabalha nesses ambulatórios. Não deixem hormônios acabar, por favor. Isso é uma demanda da população. E se essa população está procurando o SUS, é porque ela não tem condição financeira. Se ela não tem condição financeira, como que ela vai comprar o medicamento? Não tem como, entende? Então, por favor, não deixe os hormônios acabar. Fique atenta aos prazos das licitações e dos contratos com as empresas que fornecem esses medicamentos, ok? Ok. O terceiro passo para as pessoas trans, que algumas pessoas, né, nem todo mundo precisa de uma cirurgia, mas no meu caso, eu preciso dessa cirurgia e eu tô lutando para isso, é fazer o processo de cirurgia. Tanto da prótese mamária como da cirurgia de readequação sexual. São cirurgias que não são feitas nesses ambulatórios. Hoje em dia existe bastante hospital que faz cirurgia de readequação sexual e de reconstrução mamária, tanto da remoção dos seios quanto da implantação de prótese silicone, que é feita pelo SUS também, quanto da readequação sexual, que é a mudança da genitália. No caso de mulheres trans, colocar a prótese mamária é mais rápido, porque é uma demanda que tem mais cirurgias por conta de reparação de prótese de mama, em caso de acidentes, em caso de tumores, que é removido a mama e colocado o silicone, mas existe essas cirurgias pelo SUS. Nenhum desses casos é por estética. São cirurgias por conta de problemas de saúde com aquela pessoa. No caso da genitália, é algo que promove um desconforto com o próprio corpo, o que leva essa pessoa a ter uma exclusão social, o que leva ela a não ter
um direitos humanos de ir e vir, sabe, de bem-estar. Então, violenta os direitos humanos e essa pessoa precisa fazer essa cirurgia para ela se sentir bem e poder usufruir de todas as suas competências como ser humano incrível que contribui para a nossa sociedade, para fazer essa pessoa ser inserida na sociedade novamente, não que ela não esteja inserida, mas que ela está inserida e está exclusa. E a de prótese mamária do mesmo jeito, né? São cirurgias que faz a pessoa se sentir bem com o próprio corpo por conta de uma disforia que ela tem no corpo dela. Então são cirurgias que o SUS fornece. A gente está lutando para aumentar a demanda, porque fazer essas pessoas ter essa consciência de que existe a cirurgia e também aumentar a quantidade de cirurgias que são realizadas. Já fazendo uma denúncia aqui no vídeo, antes de acontecer a pandemia, o prazo da fila eletrônica para mesa de cirurgia para readequação sexual era de 4 a 6 anos, depende de municípios. Tem hospitais que têm mais cirurgias para fazer, outros um pouco menos, mas aumentou para 12 anos durante a pandemia. Então a gente precisa lutar para que essas cirurgias aconteçam numa velocidade maior para suprir a demanda da população que está sendo acumulada e a fila está aumentando, as pessoas estão precisando mais e nesse cenário que a gente está inserida agora é muito pior. Vamos lutar juntas para poder fazer essas demandas serem atendidas o quanto antes e começar a ser atendidas com a visão de maior urgência, porque essas pessoas estão sofrendo por não poder usar os seus corpos. Acho que falei tudo no vídeo de hoje, mas é exclusivamente para falar sobre esse assunto, um assunto que muita gente vem perguntar como é que é o processo, como é que faz para conseguir essa cirurgia e tudo mais. Então, qualquer dúvida, gente, deixa aqui nos comentários, tá? Eu vou deixar vários endereços de hospitais e vários links sobre esse tipo de assunto aqui na descrição. E não esqueça, tá, gente? Se puder contribuir com o canal, contribua. E se não puder contribuir financeiramente, ajude compartilhando esse vídeo com seus amigos, se inscrevendo no canal se você não é inscrita. E se você conhece algum amigo que é inscrito, chama essa pessoa para se inscrever, ok? Um beijo, tchau!